Fala galera, aqui é o Garone e eu tô mais uma vez aqui, é claro, para falar de Vasco. O Vasco volta a campo nessa quarta-feira às 9h35 da noite em São Januário para enfrentar o Nova Iguaçu pela terceira rodada do Campeonato Carioca. Esse será o 11º confronto na história dos clubes. Nos 10 duelos que aconteceram até agora, foram 6 vitórias do Vasco, 2 empates e apenas 2 vitórias do Nova Iguaçu. No primeiro encontro entre as equipes, lá em 2006, vitória vascaína por 4-2, 2 gols do Valdirã, 1 do Romário e 1 do Ramon. A maior goleada, no entanto, saiu só em 2015, quando o Vasco aplicou um 5-1, sonoro 5-1 sobre o Nova Iguaçu, na estreia do atacante Dagoberto, que marcou inclusive um dos gols da partida, aliás, seu único gol com a camisa do Vasco. Já na última partida do ano passado, empate em 2-2 com Gabriel Peck, que deve ser titular mais uma vez do Vasco na partida de hoje, marcando os 2 gols vascaínos. O Vasco que, aliás, deve repetir a escalação dos 2 primeiros jogos. Thiago Reis no gol, Everton pela lateral direita, Ulisses e Anderson Conceição. Anderson Conceição que tem sido um dos destaques do Vasco nesse início de temporada, formando a dupla de zaga, e pelo lado esquerdo, Edmar. No meio-campo, Yuri, que também tem agradado a torcida nessas primeiras partidas, e Juninho, formando uma dupla de volantes, com o Juninho saindo um pouquinho mais, fazendo essa função de segundo volante. E um pouco mais à frente, uma trinca de 3 meias. Nazário, Bruno Nazário pelo lado esquerdo, Nenê um pouquinho mais centralizado, muitas vezes os dois trocando de posição no decorrer do jogo, e Gabriel Peck um pouco mais aberto pelo lado direito, sendo essa válvula de escape do Vasco de maior velocidade. Funcionou muito bem contra o Volta Redonda, já não funcionou tão bem assim contra o Boa Vista. E mais à frente, Raniel, o artilheiro do time na temporada, marcou gol na estreia contra o Volta Redonda, marcou gol na partida passada contra o Boa Vista e tenta manter essa boa sequência pelo Vasco. Lembrando que o Vasco é o atual líder do Campeonato Carioca, apesar de ter perdido os 100% de aproveitamento no último jogo. Em contrapartida, o Nova Iguaçu é o penúltimo colocado, ainda não venceu na competição, aliás, sequer marcou gol ainda na competição. Estreou no campeonato empatando em 0-0 com o Audax, perdeu por 1-0 para o Resende, mas esses números parecem enganar um pouquinho. Apesar de não ter marcado nenhum gol ainda, o Nova Iguaçu só sofreu 1. Inclusive, o goleiro do Nova Iguaçu é formado nas divisões de base do Vasco, Diego Cirqueira, que é mais ou menos da geração ali do Jordi. Chegou a ser reserva do Jordi durante muito tempo e não teve nenhuma oportunidade entre os profissionais do Vasco e hoje é goleiro do Nova Iguaçu. E ofensivamente também esses números talvez mintam um pouquinho. É verdade, a bola ainda não entrou, mas o Nova Iguaçu tem criado muitas chances de gol. Inclusive, ao meu ver, foi melhor do que o Resende no último jogo. Foram 17 finalizações no gol contra apenas 5 do Resende, que venceu por 1-0. Na verdade, o Nova Iguaçu vinha fazendo uma abafa desde o primeiro tempo, vinha melhor no jogo, acabou dando um vacilo, sofreu um gol e perdeu por 1-0. O Nova Iguaçu é o segundo time que mais finalizou no Campeonato Carioca até agora. São 29 tentativas. Só o Fluminense, com 39, finalizou mais vezes. Ou seja, é um time que tem criado. A bola ainda não entrou, mas o Vasco tem que ficar atento, até porque o Vasco vem tendo o mesmo problema do ano passado, né? No ano passado, o Vasco conseguiu a façanha de sofrer gols de todos os adversários. Não sofreu em todos os jogos. Até expliquei muito isso aqui no ano passado. O Vasco enfrentou vários adversários mais de uma vez, principalmente na Série B, que você tem turno e retorno, Copa do Brasil, até no próprio Carioca, e muitas vezes você enfrentava o mesmo time mais de uma vez. E o Vasco conseguiu sofrer de todos os times, não em todos os jogos. Em 2022, são 2 jogos e 2 jogos sofrendo gols. Tomou 2 do Volta Redonda, sofreu 1 do Boa Vista. E enfrenta agora um time que ainda não marcou gols, mas que tem criado bastante. E aí tem 2 jogadores que me chamam um pouco mais atenção, talvez 3 na verdade. Começar o Dieguinho, camisa 10 do Nova Iguaçu, que é o segundo jogador com mais assistências para finalização nesse início de campeonato. Já serviu seus companheiros 5 vezes para finalizar. Como eu disse aqui, ainda não balançaram as redes, mas já tiveram oportunidades e oportunidades claras. Bola na trave, bola passando perto, perdendo cara a cara com o goleiro. Então o Nova Iguaçu teve um volume interessante, principalmente no último jogo contra o Resende. E o Luan Lúcio, que é um pontinha, falei do Dieguinho, que é um meia central, joga mais organizando ali por dentro. O Luan Lúcio é um ponta, que no ano passado já havia se destacado em alguns momentos pelo Nova Iguaçu, bom driblador, aquele pontinha de velocidade realmente, e hoje ele é o 6º maior finalizador do campeonato, já finalizou 5 vezes também.
Então o Nova Iguaçu é um time que gosta de criar pelos lados do campo em velocidade, usando o Luan Lúcio, usando o Ian, que também estava no time do ano passado, assim como o Luan Lúcio, o próprio Dieguinho também. Aliás, esse time do Nova Iguaçu é muito parecido com o time do ano passado. Tem o Rafinha pelo lado esquerdo, o Digão. É um time praticamente igual ao do ano passado, que empatou em 2-2 com o Vasco em São Januário. A diferença talvez seja até no ataque. Samuel Granada, ex-Fluminense, que está emprestado ao clube para esse Campeonato Carioca. Centroavante de 21 anos de idade, 1,85 m e que leva perigo também. O Vasco não fez uma boa partida contra o Boa Vista, independente do 1-1, independente do placar. Principalmente no primeiro tempo, quando ainda estava 0-0, o Vasco não teve um bom desempenho, voltou bem pro segundo tempo, fez uma abafa, fez 1-0, mas diminuiu o ritmo. É até normal, né? Início de temporada, os jogadores não estão em forma, a maioria não tem entrosamento, é um elenco praticamente novo chegando a São Januário. A gente teve algumas estreias, né? Matheus Barbosa, Getúlio, Matheus Barbosa não entrou bem, o próprio Galarza, que estreou na temporada, né, no último jogo, também acabou não entrando muito bem. Então o Vasco ainda tenta se organizar. E independente de ser início de temporada ou não, é importante para o time conseguir vencer esses jogos, principalmente contra os pequenos, para quando chegar lá na frente, tiver clássico, tiver jogo mais decisivo, ter pelo menos uma gordura e ter confiança também. Então esses jogos servem também para isso, para o jogador ganhar confiança, para o coletivo ganhar confiança. O Vasco teve muita dificuldade para construir no primeiro tempo contra uma defesa fechada, como foi o do Boa Vista. Então, e esse foi um problema do Vasco muito grande em 2021 também. E a gente via toda hora, Nenê, Bruno Nazário principalmente, tentando as jogadas individuais e pouca jogada coletiva. Quando o Vasco tentou trocar um pouquinho mais passe, Raniel fazendo o pivô, ou seja, buscando o Raniel para fazer o pivô, o Everton aparecendo pela direita como elemento surpresa vindo em velocidade, o Vasco conseguiu construir. Fora isso, teve dificuldade. No segundo tempo, não. Adiantou a marcação, encaixou essa marcação mais à frente e abafou o Boa Vista ali. E foi assim que conseguiu fazer 1-0 e depois teve chance até de fazer 2-3, não fez, tirou um pouquinho do pé e acabou sofrendo gol de empate. Contra o Nova Iguaçu, o Vasco vai ter que repetir aquele iniciozinho de segundo tempo. Claro que é difícil você manter isso por 90 minutos. Aliás, repetiu o que fez contra o Volta Redonda, quando teve também um momento ali onde não começou bem no jogo, fez 20, 30 minutos muito bons e conseguiu abrir uma vantagem de 3-0 e soube administrar depois disso. Acho que a grande questão do Vasco é essa, matar o jogo, seja no primeiro tempo ou no início do segundo tempo, mas matar antes que o adversário consiga fazer um gol, para ter um pouquinho mais de tranquilidade, para rodar jogador, para rodar o elenco, para fazer algumas estreias e organizar algumas coisas. Porque às vezes você tenta, ao mesmo tempo que você precisa vencer, você precisa dar minutagem para alguns jogadores, precisa rodar, fazer alguns testes, e às vezes com placar em 0-0, ou até mesmo sendo derrotado, você não consegue fazer isso. Então é importante para o Vasco começar bem a partida contra o Nova Iguaçu, para ter uma tranquilidade e manter, claro, na liderança. É isso, já sabe. Acabou o jogo, 15 minutinhos, 20 minutinhos depois, tem live aqui no canal, comentando essa partida, trocando uma ideia com os membros do canal. Então se você ainda não é membro, tem aqui um botãozinho aqui embaixo, seja membro, a partir de R$ 2,99 por mês, você participa do chat, grupo no Telegram, tem acesso a descontos em camisa, desconto em livro, enfim, tem bolão, sempre tem rolando alguma coisa aqui para tentar retribuir o carinho de vocês, beleza? E quem não é membro, pode assistir também, só se inscrever aqui no canal, que vai estar liberado para você, a gente troca uma ideia e analisa o jogo, beleza? Até mais tarde, saudações e até a próxima.